Escorpião, há noites em que o silêncio parece mais pesado do que o normal, como se o ar ao seu redor estivesse tentando dizer alguma coisa, mas ainda sem palavras. E talvez, nos últimos dias, você tenha sentido exatamente isso. Uma sensação estranha ao acordar, um nome que surgiu do nada na sua mente, um sonho que se repetiu, quase igual, como se alguém estivesse tentando atravessar a distância entre vocês através do invisível. Talvez você tenha sonhado com uma porta, talvez com alguém voltando, talvez com um olhar que você conhece bem, aquele olhar que um dia mexeu com a sua alma e depois desapareceu sem explicação. E agora, sem aviso, essa energia voltou. Presta atenção. Você tem olhado para o relógio e visto horas repetidas? 11, 11, 22, 2.22, 03, 33. Tem sentido arrepios em momentos aleatórios, principalmente quando pensa em alguém específico. Tem aquela sensação estranha de que algo está prestes a acontecer, como se o universo estivesse prendendo a respiração antes de revelar alguma coisa. Escorpião, isso não é imaginação, isso não é coincidência. E no fundo, você já sabe disso, porque Escorpião sente antes de ver. Você percebe antes que o mundo perceba. Sua intuição não grita, ela sussurra. E quando ela sussurra desse jeito, é porque algo importante está se movendo nos bastidores da sua vida. Existe uma energia tentando alcançar você. Alguém arrependido. Alguém que saiu achando que poderia esquecer. Alguém que subestimou o seu silêncio. Alguém que agora percebe o vazio que deixou e o vazio que passou a sentir depois que você se afastou. Mas calma, não é tão simples quanto parece, porque quando alguém volta, nem sempre volta pela razão que diz. Às vezes volta por saudade, às vezes por culpa, às vezes por carência e às vezes porque o karma finalmente cobrou a conta. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa pessoa não começou a pensar em você agora. Isso já vem acontecendo há algum tempo, só que a energia ficou mais forte recentemente, como se uma janela espiritual tivesse se aberto, como se um portal invisível estivesse permitindo que verdades escondidas finalmente encontrassem um caminho até a superfície. Talvez você tenha sentido um cansaço emocional sem explicação, talvez tenha chorado sem motivo claro, talvez tenha se sentido observando o passado com uma intensidade incomum. Isso acontece quando laços energéticos antigos começam a se mover, e há um laço específico que nunca foi completamente cortado, mesmo em silêncio, mesmo à distância, mesmo depois de tudo. Existe uma conexão ali, uma ponte invisível entre você e alguém que ainda carrega seu nome no pensamento. Escorpião, me responde com sinceridade. Existe alguém que você tentou esquecer, mas que, de alguma forma, nunca saiu completamente do seu coração? Alguém que partiu sem encerrar de verdade. Alguém que deixou perguntas sem resposta. Porque se existe, é exatamente aí que essa mensagem começa. O universo não trabalha com acaso. Quando certos sinais aparecem juntos, eles formam um chamado. Sonhos repetidos, memórias inesperadas, encontros estranhos, músicas que surgem do nada e parecem falar diretamente com você. Pessoas mencionando alguém que você não ouvia há meses. Tudo isso são movimentos. Tudo isso são avisos. Seu anjo espiritual está tentando preparar você, porque uma verdade está se aproximando. E essa verdade pode mudar a forma como você enxerga o passado. Talvez você pensou que essa história tinha acabado. Talvez acreditou que aquela pessoa seguiu em frente. Talvez até tentou convencer a si mesmo de que não importava mais. Mas a energia não mente. E quando alguém pensa em você com intensidade, você sente, mesmo sem mensagens, mesmo sem presença, mesmo sem explicações. Existe um peso diferente no ar. Existe uma sombra se movendo atrás da luz. E existe alguém olhando para a própria consciência, percebendo tarde demais o que perdeu. Só que aqui existe um detalhe perigoso. Essa pessoa não está trazendo apenas arrependimento. Está trazendo também segredos, coisas não ditas, verdades escondidas, intenções que talvez nem ela mesma teve coragem de admitir. E é por isso que sua intuição está inquieta, porque sua alma reconhece quando algo volta, mas volta diferente. Presta atenção nisso. Nem toda porta que se abre foi feita para ser atravessada.
Nem todo retorno significa recomeço. Às vezes, significa apenas revelação. Às vezes, o universo permite que alguém volte, não para permanecer, mas para mostrar quem realmente sempre foi. E isso muda tudo. Escorpião, existe uma luta silenciosa acontecendo agora, entre luz e sombra, entre verdade e ilusão, entre aquilo que seu coração quer ouvir e aquilo que sua alma precisa saber. Você está no centro disso, e nos próximos dias, um sinal muito claro vai surgir. Uma mensagem, um encontro inesperado, um nome aparecendo novamente, ou até aquele silêncio estranho que diz mais do que qualquer palavra. Quando isso acontecer, não ignore, porque será a confirmação, será a prova de que isso tudo não estava apenas na sua cabeça. Será o momento em que o universo vai olhar para você e dizer: eu tentei avisar. Mas ainda existe algo escondido, algo que torna essa volta muito mais sombria do que parece. E quando essa verdade aparecer, você nunca mais verá essa pessoa da mesma forma. Escorpião, agora você precisa ouvir com calma, porque é aqui que as peças começam a se encaixar. Aquilo que você sentiu não era apenas nostalgia, não era apenas saudade passageira, era energia em movimento. Quando alguém pensa em você com intensidade, principalmente alguém com quem existiu uma ligação profunda, essa vibração atravessa distâncias. Ela encontra caminhos invisíveis. Ela toca sua intuição antes mesmo de tocar sua realidade. E é exatamente isso que está acontecendo. Existe alguém revivendo cada detalhe, cada conversa interrompida, cada silêncio mal explicado, cada oportunidade perdida. Essa pessoa está olhando para trás e, pela primeira vez, sem orgulho, sem distrações, sem máscaras, está vendo você com clareza. E o peso disso está ficando insuportável. Mas presta atenção. A primeira verdade é esta: não é necessariamente aquela pessoa que você acha que é. Sim, eu sei. Seu pensamento foi imediatamente para alguém específico. Aquele nome apareceu rápido demais. Mas há algo escondido. Porque muitas vezes, quem parecia distante demais era justamente quem mais observava em silêncio. E aqui entra o primeiro twist. A pessoa que parecia fria talvez nunca tenha sido indiferente. Talvez ela apenas estivesse lutando contra o próprio medo. Medo de rejeição, medo de admitir sentimentos, medo de voltar a encontrar você mais forte, mais distante, impossível de alcançar. Enquanto isso, alguém que parecia presente talvez nunca tenha sido real de verdade. Isso muda tudo, porque o arrependimento mais profundo quase sempre vem de quem perdeu a chance e não de quem apenas brincou com ela. Escorpião, existe alguém observando seus passos, não de forma física apenas, mas energética. Alguém percebe suas mudanças, sua ausência, seu silêncio mais maduro, sua força depois da dor. E isso incomoda, porque quando o escorpião para de correr atrás, o mundo percebe. Quando você se recolhe, você não desaparece, você se transforma. E essa transformação chamou atenção. Mas há mais. Ao seu redor existe também inveja. Sim, inveja silenciosa. Energia negativa disfarçada de normalidade. Olhares que sorriem, mas torcem contra. Pessoas que sentem sua luz, sem entender, tentam apagá-la. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Cansaço perto de certas pessoas. Mudanças bruscas de humor sem razão. Planos que parecem travar de repente. Isso não é fraqueza, é percepção. Sua alma sente ambientes antes da sua mente entender. E uma dessas energias está diretamente conectada à pessoa que quer voltar. Porque nem sempre quem se arrepende volta sozinho. Às vezes volta carregando confusão. Às vezes volta com pendências. Às vezes volta porque a vida finalmente mostrou o valor daquilo que perdeu. Imagine uma porta. Durante muito tempo ela ficou fechada. Do outro lado, silêncio, orgulho, negação. Agora essa porta começa a se mover. Devagar, com medo, com hesitação. Porque quem está do outro lado sabe que, ao abrir, terá que encarar não apenas você, mas a própria verdade. E isso ainda não é a parte mais importante. Existe uma ligação espiritual que nunca foi encerrada, como um fio invisível entre duas almas. Mesmo quando vocês se afastaram, esse fio permaneceu, às vezes enfraquecido,
às vezes quase imperceptível, mas nunca rompido. E o karma, Escorpião, o karma sempre encontra esse fio. Ele puxa, ele traz de volta, ele obriga o que foi evitado a ser enfrentado. E aqui vem o segundo twist. Talvez essa pessoa não tenha ido embora porque deixou de amar. Talvez tenha ido embora porque sabia que não estava pronta para sustentar o que sentia. Algumas pessoas fogem justamente daquilo que mais desejam, porque amor verdadeiro exige coragem, e nem todos têm. Então ela escolheu distância, escolheu o silêncio, escolheu desaparecer. Mas o tempo fez o trabalho que o orgulho não conseguiu impedir. Agora a ausência virou castigo. Agora o silêncio virou prisão. Agora lembrar de você virou rotina. Só que existe um detalhe perigoso. Nem todo arrependimento significa mudança real. Às vezes a pessoa sente sua falta, mas ainda não aprendeu a te merecer. Presta atenção nisso, porque o universo não está preparando um retorno apenas para romance. Está preparando um teste, uma prova. Você vai precisar escolher entre repetir um ciclo ou quebrá-lo de vez. Entre abrir a porta por carência ou esperar pela verdade completa. Entre escutar palavras bonitas ou observar atitudes. Escorpião não nasceu para migalhas. Você nasceu para a intensidade verdadeira, para a lealdade, para a profundidade. E qualquer coisa menor do que isso, sua alma rejeita, mesmo quando seu coração hesita. Nos próximos dias, alguém pode surgir com desculpas, com saudade, com uma conversa que parecia impossível. Talvez uma mensagem curta, talvez um como você está. Talvez algo aparentemente simples, mas carregado de intenção. Não subestime isso, porque por trás de poucas palavras, existe um oceano de coisas não ditas. Mas há algo escondido ainda, um segredo que essa pessoa não revelou, uma verdade que pode explicar tudo, uma razão mais sombria para o afastamento, algo que, quando vier à tona, fará você entender que nada foi exatamente como parecia. E talvez essa revelação seja ao mesmo tempo sua maior dor e sua maior libertação. Escorpião, chegou o momento da verdade, e talvez uma parte de você já soubesse que isso não era apenas sobre alguém arrependido, era sobre algo muito maior. Era sobre o fim de um ciclo que precisava terminar da forma certa. Porque a verdade mais sombria não é que essa pessoa vai bater à sua porta. A verdade é que ela nunca foi totalmente embora. Ela continuou presa em você, na sua energia, na sua ausência, na culpa que tentou esconder, no vazio que apareceu depois que percebeu que ninguém mais conseguia tocar sua alma da mesma forma. Mas existe algo ainda mais profundo. Presta atenção. Essa pessoa não se afastou apenas por orgulho. Não foi apenas confusão. Não foi apenas medo. Havia uma mentira no meio do caminho. Uma omissão. Uma escolha feita no escuro. Talvez influência de terceiros. Talvez inveja ao redor. Talvez alguém interferindo silenciosamente. Talvez promessas falsas. Talvez uma traição que nunca foi totalmente contada. Sim, havia algo escondido. E foi isso que contaminou tudo. Enquanto você se culpava, achando que tinha feito algo errado, existiam forças agindo longe dos seus olhos. Pessoas observando. Pessoas interferindo. Pessoas que sentiam sua luz queriam ver você duvidando de si mesmo. Mas, Escorpião, escute isso com toda a força da sua alma. Você nunca foi o problema. Você era a verdade que essa pessoa não conseguiu sustentar. E isso muda tudo. Porque quando alguém encontra algo real, ou amadurece, ou foge. E ela fugiu. Não porque você era pouco, mas porque você era intenso demais para alguém que ainda vivia na superfície. Esse é o grande twist. Você achava que estava perdendo alguém, mas, na verdade, era o universo removendo aquilo que não podia acompanhar sua evolução. E agora essa pessoa volta porque sente. Sente sua ausência. Sente sua transformação. Sente que você não é mais o mesmo. Sua energia mudou. Seu olhar mudou. Seu silêncio mudou. Você atravessou dor, decepção, noites pesadas e sobreviveu. Você renasceu. E quem te conheceu antes, agora encontra alguém impossível de manipular. Alguém impossível de enganar. Alguém que finalmente aprendeu a escolher a própria paz. Isso assusta, porque sua força silenciosa fala mais alto do que qualquer explicação.
E é por isso que essa volta acontece agora, não antes, agora, quando você já não implora, quando você já não espera, quando você já entende que amor sem verdade é apenas ilusão bonita, mas há uma oportunidade escondida nisso, não necessariamente para reatar, mas para encerrar, para olhar sem medo, para ouvir sem se perder, para finalmente quebrar o ciclo. Talvez essa pessoa venha pedir perdão, talvez venha com justificativas, talvez venha tarde demais, e talvez, justamente por isso, venha de forma verdadeira. Só você vai sentir, porque Escorpião reconhece mentira no primeiro olhar. Sua alma sabe, sua intuição sabe, e nos próximos 3 dias haverá confirmação. Guarde isso. 3 dias. Pode ser uma mensagem inesperada. Pode ser um sonho absurdamente claro. Pode ser alguém mencionando exatamente aquele nome. Pode ser um encontro improvável. Pode ser até um sinal pequeno, mas impossível de ignorar. Quando isso acontecer, não corra. Observe. Respire. Sinta. Porque o universo não envia sinais para confundir. Ele envia para despertar. E o seu despertar não é sobre voltar para alguém. É sobre voltar para si mesmo. Sobre lembrar quem você é. Escorpião é transformação. É morte simbólica e renascimento. É cair e voltar mais forte. É enxergar no escuro. É sobreviver onde muitos desistiriam. Nada pode te parar. Nem o passado. Nem quem foi embora. Nem a dor que tentou te quebrar. Nem a inveja. Nem a energia negativa. Nada. Porque aquilo que nasceu para renascer nunca termina. Apenas se transforma. E talvez essa pessoa precise voltar, não para ser seu destino, mas para testemunhar quem você se tornou. Isso é poder. Isso é karma. Isso é justiça espiritual. Então, quando a porta bater, você não abrirá com carência. Você abrirá com consciência. Sem medo, sem ilusão, sem necessidade de provar nada. Porque agora você entende. Quem perdeu você, perdeu muito mais do que imaginava. E quem permaneceu fiel à própria alma foi escolhido pelo universo. Escorpião, não tenha medo do que está chegando. Tenha medo apenas de ignorar o que sua intuição já sabe. O ciclo está fechando. A verdade está emergindo. E sua nova fase já começou. O universo te escolheu. Top off forme. Bottom off forme.